a pôr em funcionamento os politécnicos com o corte orçamental? Nós todos conversaremos sobre esse assunto. Muito obrigado. Está connosco no Jornal das 19, João Sobrinho Teixeira, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco no Jornal das 19. Pedi-lhe um comentário a estas declarações do Ministro Nuno Crato. Acha que tudo isto ainda se pode resolver com diálogo? Nós estamos pensados que haja, de facto, esse diálogo, porque também o diálogo que tem havido com o próprio Ministério tem sido um diálogo que tem sido frutífero ao longo dos últimos tempos. Eu passo a explicar. Este orçamento, da maneira que está, não é executável. Nós já tínhamos estabelecido um orçamento com o próprio Ministério, orçamento esse que previa já uma redução de 3,5% em média. O ano atrasado tínhamos tido uma redução de 8,5%, e em função dessa redução, que foi, digamos, estabelecida pelo Ministério, houve diálogo com o Ministério no sentido dos politécnicos conseguirem colmatar esse menor financiamento através do recurso a receitas próprias. E, portanto, estabeleceu-se um programa de alterações legislativas, nomeadamente na captação de alunos estrangeiros, na possibilidade de ministrarmos ensino à distância, na capacidade para captar fundos estruturais, que iriam tornar os politécnicos mais agressivos nessa capacidade de captar receitas próprias do exterior para o país. E tudo isso foi estabelecido e dialogado, e em função disso nós fizemos a previsão para o próximo ano letivo com as necessidades, nomeadamente de contratação de professores, em função dos alunos que de facto existem. Bom, esses compromissos foram assumidos e neste momento, sem que nada o fizesse esperar, de facto houve um corte adicional de cerca de 8%, que torna impossível a execução orçamental para o próximo ano letivo. Ou seja, o Governo alterou as regras do jogo sem que vocês soubessem. Que consequências há? Já referiu algumas, mas quais são as consequências concretas destes cortes no Orçamento de Estado e com esse corte adicional de 8%? As consequências é que, cumprindo a legislação portuguesa, o orçamento não é executável. E, portanto, o que nós pretendemos é, de facto, continuar em diálogo com o Ministério da Educação, continuar também em diálogo com a Assembleia da República, que agora é o responsável, de facto, pela execução orçamental. Um dos problemas principais é uma sobretaxa adicional sobre a Caixa Geral de Apresentações, que passou de 15% para 20%, portanto, uma sobretaxa, de facto, de 5%, que não é aplicada normalmente à Administração Central do Estado, e tendo em conta a tipologia das instituições de ensino superior, nomeadamente das instituições de ensino superior politécnicas, nós pensamos que deve haver aqui um enquadramento que contemple também essas instituições, e penso que com esse diálogo tripartido entre os politécnicos, o Ministério da Educação e a própria Assembleia da República terá que ser encontrada uma solução. Porque é como digo, se nós, e somos obrigados enquanto dirigentes públicos, a cumprir o que está determinado na legislação portuguesa, o orçamento não é executável, de modo como foi agora apresentado. Mas acha que ainda poderá surgir uma solução pacífica para todo este caso? Ou seja, vocês vão expor este caso não só ao Governo, mas também aos grupos parlamentares? Nós temos tido um diálogo permanente com o Ministério da Educação e iremos ter também com a Assembleia da República, nomeadamente com as Comissões de Educação e Ciência e com a Comissão de Finanças, que agora também serão responsáveis por, de facto, aprovar este orçamento, e a mim parece-nos que esse diálogo tem que existir e a solução tem que existir porque ele não é executável. Repara, tem inclusive a forma como foi realizado. Nós tínhamos, em função do orçamento que o Ministério nos propôs, tínhamos nós próprios feito os nossos cálculos, apresentado o orçamento que foi selado e enviado para o Ministério das Finanças. De um dia para o outro, todas as rúbricas foram alteradas, portanto, numa violação clara da autonomia das instituições. Eu posso dar um exemplo de como é que isso aconteceu. Por exemplo, no Politécnico de Bragança, do qual eu também sou presidente, nós tínhamos uma rúbrica de 240 mil euros para aquecimento, que de um dia para o outro foi diminuída para 40 mil e, portanto, 200 mil foram alocados ao pagamento extraordinário para a Caixa Geral de Apresentações que apareceu aqui. Bom, é inviável, de facto, conseguir depois funcionar com esse financiamento para o aquecimento num clima como se conhece, que é o clima de Bragança. Mas deixa-me perguntar-lhe, se esta situação se mantiver como está em causa o funcionamento dos politécnicos? O que eu estou a dizer é, se esta situação, digamos, continuar como está, que eu não prevejo que possa ser assim, os orçamentos não são executáveis, portanto, é impossível... Não podem funcionar os politécnicos, é isso que me está a dizer? É impossível, digamos, fazê-los funcionar, fazê-los cumprir as suas obrigações de acordo com a legislação nacional. E, portanto, eu penso que, naturalmente, vai ser encontrada uma solução. Também percebemos que o envolvimento orçamental sofreu diversas evoluções nos últimos tempos, em função das contingências, e penso que há aqui também um caminho, de facto, para uma reanálise e poder-se encontrar uma solução para toda esta problemática, que eu penso que é do interesse nacional. E eu devo dizer o seguinte, os politécnicos aceitaram ao longo deste tempo a redução de 8,5% ano passado, a redução adicional de 3,5% este ano, já com grandes dificuldades,
procuraram comatar isso com receitas próprias porque compreendemos que o país tem dificuldades e nós temos de ser solidários com todo o esforço nacional que está a ser realizado. O problema agora já não é uma questão de solidariedade. O problema é que o orçamento não é executável à luz da legislação portuguesa e, portanto, queremos naturalmente continuar em diálogo com quem temos tido sempre, com o nosso Ministério e com a Assembleia da República, para encontrar uma solução e tornar isto possível segundo aquilo que são e que é a legislação portuguesa. Muito bem. Sobrinho Teixeira, muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 19 da RTP Informação. Os inspectores